Vamos lá, gente. Análise flash. Tommy Paul e João Fonseca, 7-6 com 9-7 no primeiro tie-break e 7-6 com 7-3 no segundo tie-break. Tommy Paul, número 12 do mundo, que vai para a terceira rodada do Masters de Madrid. Análise flash hoje vai em áudio porque é hora do banho do Rafael. Eu não posso me alongar muito aqui fazendo e editando vídeo. Mas vamos lá. Eu acho que a história desse jogo passa muito por chances aproveitadas e não aproveitadas. E mais do que culpar o João, tem que dar mérito pro Tommy Paul, porque eu acho que ele jogou muito bem na maioria desses pontos, né? Se a gente olhar para o primeiro set, foram 6 breakpoints que ele salvou. E desses 6 ele jogou muito bem em 4, sacando, subindo a rede, sacando e atacando com a direita. 2 deles, um teve uma direita não forçada do João e o outro foi uma devolução de direita do João que ele não converteu. No segundo set foram mais 5 breakpoints. O João converteu um, que foi quando ele quebrou para devolver a quebra, né? Ele estava uma quebra atrás, o jogo fica 3-3 depois dali. Ou 4-4, não lembro agora, me falha a memória. Mas depois o João tem mais 2 set points no saque do Tommy Paul. Um é um bom ponto no Tommy Paul e o outro é um erro não forçado do João, que ele estava no ponto e estourou uma direita. Então assim, o João teve chances, o Tommy Paul jogou muito bem nos pontos importantes. E acho que a história do jogo passa por isso, né? Se a gente olhar o total de pontos vencidos na partida, foi 97-94 para o Tommy Paul, são 3 pontos de diferença. O que quer dizer que, como ele ganhou o tie-break por 4 pontos, até o 6-6 do segundo set, o João tinha vencido mais pontos, né? O João sempre ameaçou mais o saque do Tommy Paul. Teve chances ali no primeiro set, teve um 4-1 no break, com saque no tie-break, e essa vantagem aí que deve doer mais do que os breakpoints perdidos, porque 4-1 com 2 saques, né, ele podia ter resolvido o problema ali, mas ele perde um ponto aí, fica 4-2, fica 5-2. O Tommy Paul faz os 2 saques dele, que ele não vinha fazendo até então, 5-4, o João consegue o 6-4 e perde o primeiro match point no saque dele. E aí fica 6-5, o Tommy Paul confirma o saque, 6-6, enfim, e aí o jogo muda. Mas resumindo, a história passa pelas chances não aproveitadas pelo João. Não quero nem condenar o garoto, porque parece que a gente fala assim, ele converteu 1 de 11 breakpoints. A maioria desses 11 foram pontos vencidos pelo Tommy Paul, jogando bem, jogando agressivo, indo para o winner. Mas o João teve as chances dele aqui e ali, né? Precisa dizer as duas coisas. Infelizmente o João não aproveitou as chances que ele teve. E aí quando você pega um cara que é número 12 do mundo, essas chances, elas, né, perdidas ou não aproveitadas, elas custam mais caro, né? O João, a gente sabe que é um cara que não tem uma grande porcentagem de breakpoints convertidos, né? Na temporada ele estava com 37% antes dessa partida, e abaixo de 40% é um índice que não é considerado ideal, né? Os grandes estão acima de 40%, né? O Sinner, o Alcaraz estão ali em 43, 44. A média de carreira do Nadal era, se eu não me engano, 45, 46. Djokovic também nessa casa de 44, 45. O Federer era o mais baixo dos 4, com 41%. O Murray, se eu não me engano, tinha 43%. Então a média de grandes tenistas fica acima de 40%, tá? E aí você fala, pô, Alexandre, você quer comparar o João com esses caras? Não estou comparando, eu estou usando como referência, né? Estou dizendo, se o João, né, para chegar no nível de estar lá brigando lá em cima, ele tem que ter uma porcentagem maior de breakpoints convertidos, né? Não estou dizendo que é para ser igual ao Nadal, que é para ser igual, né? E principalmente ele com 18 anos, comparando com a carreira do Nadal, com a carreira do Djokovic, né? Se eu pegar a carreira do Djokovic, eu acho que ele teve abaixo de 40% só no primeiro ano da carreira dele. Do resto, assim, de 2006 para frente, é tudo acima de 40%. Então, não estou falando só do auge desses caras, estou falando de longevidade também, de carreira, né? Do começo. Então, e é um número que a gente não costuma prestar muita atenção no João, porque não costuma fazer falta. Ele costuma perder muitos breakpoints, mas ele acaba convertendo, quebrando e tal. Se a gente pegar o próprio jogo dele contra o Muller na primeira rodada,
Ele tem um aproveitamento de 4 de 13, ele perde 9 breakpoints. Mas ele quebra 4 vezes, resolve o jogo em 2 sets, então não faz falta. Né? Mas a gente tá falando de um jogo contra o Moller, não tá falando de um jogo contra o Tommy Paul, que é o número 12 do mundo, ex-top 10, é um cara experiente, né, malandro, que sabe jogar pontos grandes, né, não se assusta em jogar um 30-40 no Masters 1000, então é diferente. Então, assim, tô achando que é um absurdo esses 37% do João? Não, mas é algo que ele tem que melhorar e a gente tem que falar, né, a análise tem que passar por isso. Não é porque o João faz milhares de coisas muito bem, espetacularmente bem, e encanta e tal, que a gente tem que evitar falar dos pontos fracos ou de onde ele tem que melhorar. Então é um quesito que ele tem que melhorar, e isso ficou evidente hoje, né? Eu sempre costumo dizer que assim, os jogos contra esses caras, top 10, top 20, são jogos que evidenciam onde os garotos têm que melhorar. Né? E ele perdeu pro Deminaur em Miami por quê? Porque precisa melhorar o físico, e é um negócio que vai vir naturalmente com a idade, com o desenvolvimento do corpo dele e tal. Mas o físico do João, evidentemente, não tá no nível desses grandes caras ainda. Né? O jogo de hoje mostrou o quê? Que em breakpoints ele não é tão bom. Então é outra coisa que a gente vai observando nesses jogos grandes. Né? E é óbvio que ele tá aprendendo, ele tá evoluindo e tal. Isso vai acontecer, essas derrotas vão vir. Como vão vir vitórias boas, assim, duras, enfim. Né? Se tem o que elogiar do João hoje, e tem bastante coisa que elogiar, porque ele fez um jogo duro contra o número 12 do mundo, mas o fato de que ele perdeu muitas chances no primeiro set, ele sai uma quebra atrás no segundo e tem a cabeça para voltar. Ele devolve a quebra, se coloca em posição de ganhar o segundo set, tem 2 set points ali. Então, assim, ele não abandona o jogo, ele não se descontrola, né, ou não abandonou o jogo, não se descontrolou hoje, ficou ali na partida, não foi aquele que, as coisas estão dando errado aqui, vou entregar o jogo, vou começar a dar porrada e vou errar tudo. Não foi isso, ele ficou no jogo, manteve a cabeça, até porque era um set, uma quebra só, né? Você devolve a quebra, e como ele devolveu, volta pro jogo, e se ele convertesse um daqueles 2 set points ali, eu acho que ele ia muito melhor pro terceiro set do que o Tommy Paul. Mas, repito, né, é um jogo de pontos grandes, não só de quantidade de pontos. Né? Você tem que vencer os pontos mais importantes, você tem que confirmar os 40-30, você tem que quebrar nos 30-40, e o Tommy Paul foi melhor nisso. Né? O Tommy Paul fez várias coisas interessantes no jogo. Né? Ele buscou bastante a esquerda do João, que é meio óbvio, mas ele também foi bastante agressivo nas devoluções. Eu acho que ele deixou o João um pouquinho desconfortável nesse sentido, assim, de arriscar muito o primeiro saque e ficar vulnerável no segundo. O Tommy Paul não recuou tanto, né? Mesmo quando estava ali se defendendo e tal, ele tentava ficar o mais perto possível da linha, e ele conseguiu ser mais agressivo do que o João em vários momentos. Ele termina a partida com mais winners, né? 32-25, e menos erros não forçados, 28-37. Então o Tommy Paul fez muitas coisas muito bem. Angulou, principalmente assim, as subidas à rede dele foram muito boas, ele leu muito bem o jogo, ele entendeu que tipo, tinha que definir ponto rápido, porque não dá para ficar em rally longo com o João. Então quando ele tinha a bola ali um pouquinho mais curta, ele angulava, subia a rede, fez muito saque aberto dos dois lados e variou, porque se a gente olhar depois o mapa de aces, o João tomou ace dos dois lados, e acho que mais até no meio, então não dava para o João abrir muito, assim, deixar o T ali, né, desprotegido, porque o Tommy Paul não estava só sacando aberto. Mas é aquilo, né? É um cara que é experiente, tem a variação, tem a maturidade, leu bem o que estava acontecendo em quadra, principalmente nos primeiros games, que eu acho que até o sexto game ali o João estava muito melhor na partida que o Tommy Paul. O Tommy Paul vai melhorando à medida que vai acabando o primeiro set, ele passa a confirmar o saque com menos problema, né? Ele salvou um monte de breakpoint ali no começo, né? Uns iguais e uns 15-40 e tal. E ele vai, né, entendendo um pouquinho melhor o que ele tinha que fazer e faz os ajustes e faz muito bem. Né? Podia, inclusive, ter vencido esse segundo set, porque é uma hora que ele estava muito melhor no jogo que o João. O João começou o segundo set com muito erro não forçado, né? Mas tem um game ali ruim. E tem um game ruim do Tommy Paul, que é o game dos 7 points. Né? Ele abre 30-0, depois manda 2 bolas na fita. Fica em 30 iguais, aí toma uma esquerda do João e vira 30-40, tem um drama ali, mas ele vai lá, salva um 7 points, depois salva outro. Então, assim, Tommy Paul tem que ser muito elogiado, porque ele fez uma partida muito sólida, consistente e boa nos momentos importantes.
E o João, assim, acho que o João vai dormir mal, vai ser, né, vai ser uma derrota doída, porque era uma chance de ir para uma terceira rodada de um Masters 1000, um jogo que ele teve 2 set points no primeiro set, mais 2 set points no segundo, as chances apareceram e ele não conseguiu aproveitar. É uma pena, mas é o que é. Então, tá aí a análise, gente. Comentem, vamos discutir no grupo e vamos trocando ideia, beleza? Abraço!